Seja muito bem-vindo ao Fórum Regiões, como é habitual às quartas-feiras, e na primeira parte do Fórum falamos aqui de ambiente. Já sabe que esta é uma conversa aberta à sua opinião, através da linha 22-011-4580. O meu convidado desta primeira parte é Rui Brito, a quem agradeço a presença aqui neste Fórum Regiões. No início de dezembro, a cidade de Durban, na África do Sul, recebeu a Cimeira do Clima. Vamos recuperar neste Fórum, e antes de começarmos a nossa conversa, as principais ideias que saíram desta cimeira. É um pacto histórico que engloba países com maior emissão de gases de estufa, como os Estados Unidos, a China e a Índia. Depois de alguns impasses, a Cimeira do Clima, que decorreu durante 2 semanas na cidade de Durban, na África do Sul, terminou com um acordo entre os negociantes. Os cerca de 194 países da ONU definiram novas medidas para combater as alterações climáticas nas próximas décadas e aprovaram a extensão do Protocolo de Quioto após 2012. Contudo, o denominado pacote de Durban está longe de gerar consensos. Se, por um lado, a ministra portuguesa do Ambiente, Assunção Cristas, considerou o encontro como um passo em frente e afirmou que existe agora uma forte probabilidade de se conseguir manter a subida de temperatura abaixo dos 2 graus, já Quercus tem uma posição bastante diferente. Para a Associação Nacional de Conservação da Natureza, este pacote de medidas tem falta de ambição e não apresenta um caminho claro de redução de emissões. As metas temporais traçadas são também um dos alvos de crítica da Associação Ambientalista, que considera demasiado tardia a entrada em vigor do acordo em 2020. E foram estes os resultados das negociações em Durban, na África do Sul, nesta Cimeira do Clima. E a minha primeira questão, Rui, é exatamente se considera que foi positivo o que saiu desta Cimeira ou não. Sim, eu considero que foi positivo, porque tudo aquilo que se consiga que sejam avanços e melhorias é bom para a parte das alterações climáticas, e nós temos que lutar, porque todas as alterações climáticas implicam muitos processos e muitos processos a nível de ecossistemas, e portanto tudo aquilo que foi conseguido, e nomeadamente a adesão dos países em vias de desenvolvimento e dos Estados Unidos, foi sem dúvida positivo, e portanto não é obviamente aquilo que deveria ser, mas é positivo, e portanto foram dados passos que permitem de alguma forma ter esperança que as coisas vão melhorar, e portanto que vamos conseguir ter um impacto muito positivo a nível da biodiversidade. Mas o que é que representam, para que os nossos telespectadores possam perceber, o que é que representa, por exemplo, esta Cimeira do Clima, o que é que representa o Tratado de Quioto? É sim, obviamente que as pessoas têm que perceber que são tratados políticos, e portanto são acordos que envolvem muitos países com realidades muito diferentes, e portanto por isso é que houve 2 semanas intensas de negociações. Exatamente. 194 países. Exatamente, 194 países, e portanto demorou-se 2 semanas a atingir aquilo que defraudou em alguma perspectiva a questão dos ambientalistas, que tinham esperanças muito, muito grandes, mas também é o papel deles de o fazerem, e por outro lado também os políticos tentam ressalvar aquilo que é positivo desse acordo, e portanto eu pessoalmente acho que claro que não é o que deveria ser, mas eu acho que foi muito positivo exatamente por essas novas valências adicionais do facto de países como a China, por exemplo, ou como a Índia, terem entrado e estarem sensíveis a essas questões, porque são países que têm emissões, até por causa do seu desenvolvimento, que é exponencial, emissões muito, muito elevadas, e portanto é bom que terem entrado e estarem com essa preocupação. Por outro lado, já tivemos o revés do Canadá, não é? Também, que é um revés bastante importante, até porque são o 3º país de petróleo, a nível de reservas de petróleo, e portanto é obviamente significativo, e é pena que o tenham feito. Mas eu acho que é uma perspectiva também pessoal, eu acho que deve sempre agarrar aquilo que é positivo, e portanto ver as coisas pela positiva. Eu acho que nesse aspecto foi positiva a questão da entrada dos países, e portanto é isso que deve ser ressalvado. Porquê? Porque vamos conseguir certamente, é melhor do que qualquer aqui outro, e portanto eu acho que deve-se sempre
caminhar, como é óbvio, 194 países são 194 realidades diferentes e, portanto, aquilo que já foi conseguido, penso que já foi mais positivo que o que existia. Portanto, obviamente temos que continuar desde já a trabalhar para conseguir ainda um acordo mais, no futuro, mais arrojado. Exatamente. Mas, Rui, quais são as medidas que se podem, ou que estes 194 países podem tomar contra a emissão dos gases com efeito de estufa, para que também, como ouvíamos ali na peça, não só aumente gradualmente a temperatura global terrestre acima dos 2 graus? 2 graus, exato. As medidas são muitas. Eu gostava, se calhar, de ser um bocadinho pouco politicamente correto e dizer que não é só os países. Ou seja, isto é um acordo a nível dos governos, obviamente, mas depois tem que ser cada um de nós, em cada país, portanto, cada cidadão, com as atitudes que tem, com os comportamentos do dia-a-dia, porque é possível, em cada comportamento e casa de cada um de nós, conseguirmos diminuir as alterações climáticas e diminuir as emissões que ocorrem, que estão implícitas a elas. E isso pode passar desde a conservação do ambiente e da biodiversidade, por muita coisa que a gente possa fazer. A questão das exóticas, não plantarmos exóticas, por exemplo, não consumirmos, se calhar, produtos da China, mas consumimos produtos nacionais, porque aí há menos viagens. E há menos, portanto, no dia-a-dia, todos nós podemos contribuir para isso. E, portanto, não há acordo nenhum que valha e que consiga, se não for todos os cidadãos juntos, a fazê-lo. Portanto, isto, obviamente, que é um acordo positivo político, é um acordo a nível dos governos, que depois vão tentar implementar na prática, mas que precisam da colaboração de cada um de nós. Da população toda, exatamente. E aí eu acho que há muita formação necessária também. Exatamente. Acha que a população está receptiva? No fundo, há uma cimeira que acontece a muitos quilómetros daqui, na África do Sul, uma cimeira sobre o clima. Nós sentimos isto como distante ou isto pode ser próximo? Isto pode, com formação, tornar-se próximo? Não é próximo neste momento. Eu acho que falta aí um trabalho, já estamos melhor que o que estávamos, mas acho que ainda falta um trabalho intenso exatamente de formar e informar as pessoas, porque a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia porque é que se juntaram, quer dizer, tem uma ideia global, sabe das alterações climáticas, mas depois no específico e essencialmente naquilo que pode fazer no seu dia-a-dia para melhorar isso, não têm essa noção. Dizemos nós da área, obviamente, tem outras pessoas informadas que trabalham, mas o grosso da população, de quem depende, não é, para conseguirmos resultados melhores, esse grosso da população não tem essa noção e, portanto, eu acho que aí há um grande trabalho político, obviamente, e formativo em transmitir aquilo que é necessário cada um fazer, mas de uma forma prática, porque eu acho que também há um problema aí que eu tenho reparado, que é que fazem-se estes acordos, portanto fez-se Kyoto, já veio do Rio também, portanto houve toda uma sequência de acordos e de trabalhos, mas depois de prático foi muito pouco feito e é muito pouco chega à população comum. E, portanto, eu acho que o grande trabalho, isso acaba por ser um bocado transversal a muitas áreas, a questão da biodiversidade, que também está ligada à questão das alterações climáticas, também é um bocado isso. Muitas vezes as pessoas cometem essas questões porque não sabem, não têm real noção da atitude que estão a ter, daquele pequeno gesto que estão a prejudicar. Portanto, eu acho que as pessoas, normalmente a experiência que eu tenho de contacto nesta área, as pessoas, se tiverem noção real, tentam não fazer, ou seja, as pessoas são sensíveis. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais sensíveis a essa questão e por aí eu acho que sim. Agora, precisam é de ter noção e formação que lhes permita perceber o porquê de uma forma prática. Porque as pessoas ouvem aqueles... Portanto, lá está, o acordo é uma coisa bonita, teórica, com palavras bonitas, mas que não chega à população comum. A população comum quer saber se tem que desligar a luz ou não, se tem que comprar as cenouras que vêm ali do quintal do vizinho ou as que vêm da África do Sul ou da China ou coisa do género. Portanto, e é isso que as pessoas têm que ser ensinadas a fazer melhor. Obviamente que, para isso também... E depois há a questão económica, não é? Porque as pessoas compram aquilo, muitas vezes, o que é o mais barato. E, portanto, também aqui tem que haver, se calhar, um reequacionar da forma como as coisas funcionam, porque, neste momento, ainda é visto, muitas vezes, o facto de comprarmos produtos locais, que eu penso que agora vão mudar, e a crise, por isso é que nós vemos esta questão da crise como uma oportunidade, porque eu acho que as pessoas vão cada vez mais retornar à terra e ter a sua horta, o seu quintal que tinha sido abandonado, e, portanto, isso também vai ser positivo a nível das alterações climáticas. Isso é que é importante salvaguardar. Isto ao nível da população, ao nível dos países como aqui já falamos, Estados Unidos, China e Índia, estes três grandes, dois deles gigantes adormecidos que estão agora a despertar, outro que é um gigante inequivocamente, mas acha que o respeito pelo ambiente pode estar em paralelo, pode estar de mãos dadas com o desenvolvimento a larga escala? Sem dúvida. Claramente, acredito nisso mesmo piamente, acho que é perfeitamente possível compatibilizar e, portanto, a questão das reduções de consumos e a questão das reduções das emissões não têm que significar menos conforto ou menos qualidade de vida, de todo.
Portanto, hoje em dia há soluções que permitem completamente serem em paralelo, em simultâneo. Portanto, proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, ter condições e conforto e qualidade de vida. Claramente. E, portanto, aí, e os Estados Unidos são disso um exemplo, os Estados Unidos têm imenso potencial de reduções de consumos e, consequentemente, emissões, porque as emissões resultam essencialmente de consumos energéticos, por isso é que eu falo muito também de consumos. E, portanto, se as pessoas reduzirem os consumos, conseguem, é uma relação direta, reduzir as emissões. E daí, obviamente, conseguimos atingir os objetivos. E os Estados Unidos, com os consumos e a significância que têm a nível mundial, têm um papel determinante e, obviamente, também a Índia e a China, por questões óbvias e pela explosão demográfica que representam e, portanto, todo o crescimento que têm implícito, são sem dúvida, isso é o que eu valorizo do protocolo, porque realmente aderiram e, portanto, vamos ter ali já demonstram uma preocupação. Agora, daí, obviamente, que falta implementar e levar isto à prática, mas já é positivo o facto de eles mostrarem essa sensibilidade. Este denominado pacote de Durban terá entrado em vigor em 2020. A Quercus critica esta data. É para si também uma data muito longínqua, ou seja, devia ser acelerado? Sim, é evidente que quanto mais cedo for, melhor. É óbvio. Mas volta àquela questão de conciliar 194 vontades de 194 realidades diferentes. Não é fácil. Em 2 semanas, exatamente. E, portanto, obviamente que seria positivo conseguirmos que fosse antes, mas eu acho que só o facto de, por exemplo, ter-se conseguido que 3 países como os Estados Unidos, a China e a Índia façam parte, obviamente que teria que ter um custo e, portanto, tem que haver um equilíbrio. E, portanto, eu prefiro uma solução de equilíbrio do que uma não solução. E se optássemos por um radicalismo protecionista, obviamente que provavelmente não haveria acordo. E eu entendo, como entendo em todas estas questões do ambiente, que é melhor um acordo, embora não seja o ideal, do que não existir um acordo e as coisas continuarem na mesma, porque aí sim seria pior para todos. Quando a nossa Ministra refere a questão de ser positivo também que se não aumente a temperatura global terrestre mais que 2 graus, nós estamos a falar, para que as pessoas lá em casa percebam, estamos a falar de como é que este processo acontece e como é que nós o podemos travar ou acelerar estes 2 cenários. O que é que pode acontecer? Bom, obviamente que a questão das alterações climáticas e da temperatura tem muito que ver com a questão energética, como eu falei, a questão dos consumos e das libertações. Porquê? Porque nós libertamos gases que provocam o efeito de estufa e, portanto, o que fazemos é que aquecemos, com essas libertações, com esses consumos que libertam esses gases, aquecemos o nosso planeta. Pronto. E este aquecimento, depois tem impacto a nível de tudo, a nível das espécies, a nível do clima, a nível de todo aquilo que nós temos visto agora de piorar, a questão de tempestades mais extremas, a questão quer das secas, quer das chuvas torrenciais, quer de toda uma infinidade de realidades que nós vemos na televisão diariamente, não é? E que nos chocam, mas que é tudo uma consequência das alterações que nós provocamos por esses consumos e por essas libertações de gases que contribuem para o aquecimento global, que é do nosso comportamento do dia-a-dia, portanto, de tudo aquilo que nós fazemos, andamos de carro, ligarmos a luz, portanto, tudo aquilo, até o que nos permite estarmos aqui a ter esta conversa, portanto, tudo isso contribui, porque liberta emissões, e, portanto, todos esses comportamentos que podem ser melhorados contribuem indiretamente depois para a questão das emissões, que, por sua vez, alteram todo o ecossistema. A Terra é um bioma, não é um planeta com vida, e toda a parte biológica e de vida da Terra é um conjunto de equilíbrios muito grande de cadeias e de equilíbrios. Obviamente que se estamos aqui a desequilibrar para um lado todas estas cadeias, tudo isso vai atrás. Há um efeito dominó que pode ser perverso e, portanto, que pode causar estas questões que temos visto, as secas extremas e as tempestades extremas, tudo isso. E, portanto, é claramente isto que nós temos que evitar. A forma de o evitar é reduzir consumos, reduzir emissões, claramente, e lá está. E isto passa muito obviamente também por políticas governamentais, mas muito por comportamentos das próprias pessoas. E daí voltamos à questão da formação e informação, que, obviamente, que as pessoas tendo essa consciência podem, no seu dia-a-dia, ter atitudes, por exemplo, em vez de terem o ar-condicionado no inverno 30 graus para poderem andar de t-shirt, se calhar terem a 20, que é perfeitamente razoável, não é? E, portanto, há aí 10 graus que se calhar fazem uma poupança anual muito grande, que depois podem impedir que seja libertado uma quantidade substancial de gases com contribuição para o aquecimento global e, portanto, diminuir a questão das alterações climáticas.
Para termos uma ideia, um acréscimo, um aumento superior a 2 graus, em média, da temperatura global, o ser humano aguentaria mais ou menos quantos anos a esta escala? Tem ideia? Não tenho uma ideia precisa. Porquê? Porque isto tem muitas implicações. Mas é assim, o problema muitas vezes nem é diretamente, os 2 graus não seriam diretamente no ser humano, não é? Porque nós temos até formas de nos proteger, obviamente que têm impactos e direitos, e a questão do cancro de pele, etc., que tem vindo a subir, portanto é um impacto direto na nossa espécie, por assim dizer, que às vezes nós esquecemos que também somos uma espécie, não é? Mas obviamente nós consideramos muito o topo da cadeia exatamente, alimentar. topo da cadeia, às vezes esquecemos isso. E obviamente que tem impacto direto também pelos dramas humanos que se vivem quando há aquelas tempestades e quando há todas essas cheias, etc. Mas depois tem um impacto muito grande a nível do próprio ecossistema e, portanto, o que acontece é que depois, imaginem, zonas em que a temperatura sobe 1 grau, por exemplo, é suficiente, provoca desertificação. Porquê? Porque são microhábitats, são ecossistemas específicos que têm uma determinada característica e os seres que neles habitam têm um determinado parâmetro onde vivem, não é? Que é o seu ótimo para viverem, nomeadamente a nível de temperatura, a nível de água, de quantidade de umidade, uma infinidade de parâmetros biológicos e físico-químicos que depois, sendo alterados, provocam a extinção, portanto, a morte dessas espécies e, portanto, isso também nos afeta a nós. Claro. Portanto, isto é todo um conjunto de complicadas cadeias, portanto, isto é um equilíbrio muito, muito complicado, e por isso é que a natureza é tão maravilhosa, não é? Porque consegue ter estes equilíbrios que nos surpreendem diariamente em tudo, e isto sendo alterado, cada alteração, portanto, obviamente tem uma plasticidade, mas se for cedida essa plasticidade, e os 2 graus, neste caso, da temperatura, serão o considerado limite de plasticidade, a partir daí os danos podem ser irreversíveis e, portanto, aí a preocupação em tentar manter, e a satisfação da Sra. Ministra em afirmar que se consegue manter nos 2 graus. De qualquer forma, mesmo para manter abaixo desses 2 graus, ainda há um trabalho muito, muito grande para se fazer. Para ser percorrido esse caminho. Rui, vamos fazer aqui uma ligeira pausa na nossa conversa, porque em linha julgo ter a Sílvia Almeida, que nos fala de Braga. Seja bem-vindo ao Fórum Regiões. Obrigada, boa tarde. Eu tenho uma questão para o convidado, que é com todo o clima de austeridade que Portugal está envolto, a crise em todos os fatores, em todos os setores, que abrange todos os setores, se vamos conseguir cumprir os nossos compromissos ambientais. Era esta a minha questão. Obrigada. Então a crise a estes compromissos ambientais, o Rui Brito vai responder. Eu agradeço à Sílvia Almeida, que nos fala de Braga, o telefonema. Recordo para casa que pode também falar connosco durante esta primeira parte, através do número 220114580. Rui, quer responder já a esta, claro que sim. Esta questão? É sim, a crise, lá está, é inclusivamente uma oportunidade. Porquê? Porque a crise vai nos obrigar a reduzir consumos. Obrigatoriamente. Portanto, portanto, isso tem um impacto direto nas emissões. Portanto, ou seja, tendo uma perspectiva otimista, a crise até pode ser positiva para a questão das emissões, das alterações climáticas por parte de Portugal. Estou-me a referir exclusivamente a Portugal, porque obviamente que a China está a continuar a crescer ainda também, claro. Portanto aí será diferente e aí terão que ser tomadas medidas pelos governos, mas a nível nacional, a nível de Portugal, a crise e com toda esta contenção que existe, e vão haver muitos cortes em muita coisa e portanto vai haver uma necessidade, e eu costumo inclusivamente dizer que é muito mais fácil poupar em desperdícios de consumos do que em despedir pessoas. Eu uso muito esta comparação. Porquê? Porque as empresas e as instituições públicas e tudo estão cada vez mais preocupadas e, portanto, têm aqui uma oportunidade de reduzir consumos, por exemplo, energéticos, que têm um impacto direto nas emissões. E, portanto, eu acredito que se trabalharmos dessa forma,